Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês podem ver, diretamente do escritório aqui na Igreja Casa do Pai, que é a minha comunidade de fé, minha família espiritual, é onde eu congrego e pastoreio também. Sejam bem-vindos. Primeira vez que esse cenário aparece aqui, né? Enfim, cheguei mais cedo, porque mais tarde a gente vai se encontrar com alguns amigos. E não é vlog hoje, então não vou mostrar tudo isso, mas cheguei mais cedo para gravar um vídeo aqui para falar de algo que eu venho me questionando, me perguntando nos últimos dias e também compartilhar algumas reflexões que eu sei que o Senhor tem falado comigo. Acho que vai ser bênção. Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes dos últimos tempos que eu gravei aqui pro canal, então preste atenção nisso. Se você veio pelo título, você já sabe do que eu tô falando, porque quero falar sobre vida em comunidade e relacionamentos de aliança. Se você está vivendo, ou está tentando viver, construir vida em comunidade de verdade, profunda, você vai lidar com uma questão. Você vai aprender que Deus ama isso. E de fato Deus ama isso. Comunhão, na verdade, relacionamento é algo eterno. Para pensar. Desde que Deus existe, ele se relaciona. Porque Deus é 3 em 1. Isso é um mistério incompreensível para nossa mente. O fato é que relacionamento é eterno. E quando Deus nos cria para relacionamento. A sua presença relacional nos acompanha desde sempre. É isso que molda o nosso jeito de viver, nosso jeito de agir uns com os outros. E o fato é, Deus ama relacionamento. E quando nós temos Jesus aqui, o Deus encarnado, andando na Terra, ele anda com pessoas, se relaciona com pessoas. Ele chama pelo menos 12 homens e mais, mas a gente vê pelo menos esses 12 bem próximos de Jesus, andarem com ele, viver com ele, no final da vida dele, né? A gente às vezes pensa em discipulado, esse é um parêntese aqui, né? E a gente fica pensando quais são os resultados do discipulado. O resultado do discipulado, eu vou falar nisso em um outro vídeo mais pra frente, mas o resultado verdadeiro do discipulado é a amizade, meus amigos. Às vezes a gente pensa que o resultado do discipulado é formar um ministério de sucesso. Depende do que você pensa o que é um ministério de sucesso. Para Jesus, o sucesso do discipulado era poder chegar no final da sua vida como ele chegou, antes de ir para a cruz e falar para eles: vocês já não são mais servos meus, vocês são meus amigos. Ou seja, relacionamento é algo que Jesus valorizava muito, porque algo que Jesus valoriza é algo que Deus valoriza. Para falar mais disso ainda, quando Jesus fala de um novo mandamento, ele fala que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Quando ele fala sobre o mundo reconhecer a gente como discípulo de Jesus, ele não fala sobre outra coisa senão eles vão reconhecer quando vocês amarem uns aos outros. Ou seja, comunhão está no centro da vida cristã, com certeza. É algo que Deus ama, é algo que Deus quer pra gente. Mas aí você vai lidar com outra coisa. Se Deus quer tanto isso e Deus ama tanto isso, por que vida em comunhão é tão difícil? Por que ter relacionamentos de aliança é tão difícil? E eu queria compartilhar um pouco da minha reflexão sobre esse assunto. Primeiramente, uma das coisas que eu vejo fluir desse problema, né? Que é toda vez que você tenta se relacionar com os irmãos da sua comunidade de maneira mais profunda, você vai lidar com muitas objeções. Não objeções porque os irmãos vão levantar objeções. Objeções que você, no seu coração, vai levantar. Para não viver em comunhão. Vai ser uma coisa muito mais confortável, muitas vezes, ficar com o que você mesmo quer, do seu próprio jeito, de maneira individual, do que se envolver em comunhão. No começo vai ser muito legal, mas como tudo, depois que as coisas vão ficando sérias, vai ficando às vezes mais difícil. E aí, quando fica difícil, a gente começa a ter esse questionamento, né? Por que é tão difícil? E, geralmente, meus irmãos, com toda a doutrina, toda disciplina espiritual, tal como a comunhão, todas as vezes em que nós estamos falhando nessas disciplinas, como por exemplo, leitura das escrituras, oração, jejum, vida em comunidade, não só comunhão em si, de estar nas casas uns dos outros, mas até de frequentar programações que a igreja faz que são importantes, estudar as escrituras, todas as vezes que a gente falha nessas disciplinas, a raiz disso tudo é uma visão distorcida da realidade do evangelho.
E a raiz de todas essas coisas é a visão distorcida do evangelho, porque a gente tende a inverter as coisas, ou ver distorcido, ou até não ter conhecimento verdadeiro sobre as realidades do evangelho. E isso se apresenta pra gente de um jeito simples, não muito complexo, né? Porque nós não cremos na realidade do evangelho, nós precisamos suprir isso de outras formas. Então, por exemplo, alguém que está com dificuldade de ler a palavra de Deus, pode ser, tem muitos motivos para isso, né? Pode ser que você não se dá bem com leitura, é uma dificuldade para você, mas você sabe que é o certo, você vai precisar exercitar isso. Ou a oração, eu me distraio demais, não consigo me concentrar na hora da oração. Isso é um problema muito comum, mas não é disso que eu estou falando. A falta de prazer em praticar as disciplinas espirituais, na maioria das vezes, tem a ver com a gente ter perdido o fio da meada no evangelho. Perdido nossa crença verdadeira no evangelho. Eu não estou falando que você virou ateu, que você desviou, mas que talvez seja a hora de você avaliar se os seus olhos não estão postos em outras coisas. Porque todas as vezes em que o evangelho vai diminuindo no nosso coração, nós vamos ficando mais individuais. E é aí que as disciplinas são cortadas, seja ela da comunhão, como nós estamos falando nesse vídeo, ou seja qualquer outra disciplina. A individualidade nasce da incredulidade, meus amigos. Porque o evangelho nos conta que nós somos pecadores, né? Carentes da graça de Deus, destituídos da glória de Deus, destinados ao inferno e à perdição. É o que nós merecemos. É o que eu merecia quando eu nasci, é o que você merecia quando nasceu, é o que você merece. Mas o evangelho nos conta que a história não para aí. Deus, que é eternamente justo, se fez homem, sofreu o castigo pelo nosso pecado, para nos aproximar novamente de Deus. E quando nós cremos nessa obra, nós somos justificados de uma vez por todas. O que significa que agora, diante de Deus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que uma mensagem maravilhosa! A mensagem do evangelho começa mostrando como nós não temos nada de bom em nós, e como Deus não tem nada de mal nele. E como o Deus que não tem nada de mal nele, né, nada de ruim, nada pecaminoso, totalmente santo, se colocou na nossa posição e recebeu o que nós merecíamos, para que nós pudéssemos agora ter em Cristo uma herança que nós também não merecíamos. Essa mensagem do evangelho pode parecer a coisa mais básica do mundo, né? Isso é coisa que a gente ensina para novo convertido. Não, meus irmãos. Isso é coisa que nós nos alimentamos sempre e amadurecemos nessa verdade. Estar maduro no evangelho é estar maduro nessa mensagem. Estar maduro no evangelho não é saber teologia pesada, coisas muito rebuscadas. Não, meus irmãos, estar maduro no evangelho é estar confiante de que eu por mim mesmo nada posso fazer, e de que Deus por ele mesmo não precisaria de mim. Então tudo que há em mim agora é graça que Deus me deu. Essa consciência é o que nos ajuda a viver o evangelho. Só que todas as vezes que nós tratamos essa consciência como algo inicial, né, não é inicial, introdutório, essa é a palavra que eu queria. Toda vez que a gente trata essas coisas como algo introdutório, o que acontece é que quando o tempo passa, o que é introdutório ficou lá para trás. E aí nós passamos a viver o evangelho de um jeito que não é o evangelho. Esse é um problema que Paulo fala em Gálatas. Leia Gálatas capítulo 1, você vai ver Paulo falando, né? Olha, vocês começaram pelo Espírito e agora estão querendo terminar pela carne. E é aí que as disciplinas espirituais vão perdendo força. É aí que relacionamentos de aliança vão ficando mais difíceis. Por isso eu gostaria de propor para vocês com esse vídeo, né? E essa é a minha reflexão, é que relacionamentos de aliança são difíceis porque nós temos que lutar contra a incredulidade. E às vezes o que está acontecendo é o contrário. Nós estamos admitindo a incredulidade no nosso meio. Eu não estou falando sobre outros, meus irmãos. Eu estou falando sobre mim. Eu estou falando sobre você que está me ouvindo agora. Às vezes nós estamos vivendo um estilo de vida que se orgulha da incredulidade. Aí alguém poderia dizer, não, Vitor, mas eu jamais me orgulharia de ser um incrédulo. Né? Mas eu queria propor para você que a incredulidade, ela aparece de maneira diferente. Porque se o evangelho é a mensagem de que eu confio em Deus porque não tenho nada de bom em mim, a incredulidade no evangelho vai gerar o contrário. Ela vai gerar uma confiança tão forte de que eu me torno um individualista. Se a mensagem do evangelho é eu não tenho nada em mim, Deus é quem fez tudo por mim,
O que eu tenho na vida em comunhão é me juntar a outras pessoas que são tão insuficientes quanto eu. Mas quando a mensagem do Evangelho é algo introdutório no nosso meio, e nós vamos passando, pensando que maturidade é se tornar individual, o que vai acontecendo é isso. Nós nos tornamos tão autoconfiantes, e quando nós vamos nos reunir, nós estamos nos reunindo cheio de pessoas autoconfiantes. É a reunião das pessoas autoconfiantes, e os nossos cultos passam a ser para transmitir mais autoconfiança. Você pode, você consegue, você sozinho é demais. E tudo isso vai prestando um culto ao nosso individualismo. E é por isso que é difícil viver relacionamentos de aliança. Para isso, meus irmãos, veja como a incredulidade alimenta o individualismo, né? Quando você está lutando contra a incredulidade no Evangelho, na verdade não só lutando, mas se você está vivendo um estilo de vida que valoriza a incredulidade, você provavelmente vai se sentir autoconfiante, como eu acabei de falar, o que significa que você costuma pensar nas soluções dos seus problemas sempre na sua própria força. Todo problema, eu não estou falando de batalhas espirituais pesadas, de fazer mapeamento e lutar contra o demônio X na local Y. Não, meus irmãos, eu tô falando de vida real, tá bom? Eu tô falando de problemas reais que nós enfrentamos no dia a dia. Como você costuma lidar com isso? Se você é autoconfiante, provavelmente você está sempre pensando: eu consigo, eu preciso resolver, ninguém nunca me ajudou, ninguém fez nada por mim. A verdade é que quando começa a acreditar demais de que os outros vão me ajudar, eu vou acabar me dando mal, então eu preciso resolver sozinho, na força do meu braço. Ou então, a autossuficiência, né? Que se manifesta um pouco diferente da autoconfiança. A autoconfiança é a confiança de que eu sozinho consigo. Já a autossuficiência é a crença de que nós não precisamos dos outros, porque de fato eles não podem nos ajudar. Não é que eu não quero que eles me ajudem, mas é que ninguém pode fazer nada por mim, entende? É parecido, mas as coisas são diferentes, elas se manifestam de maneira diferente no nosso meio. A outra coisa é um tipo de hedonismo, né? E isso é muito comum, principalmente na minha geração, que é o sentimento de que, como assim eu vou ter que me submeter a coisas que eu não gosto? Isso é uma coisa assim que até chega a ser engraçado pensar, né? Tipo, eu me lembro, às vezes, meus pais falam de como era, ou se você pode pensar nos seus pais ou seus avós contando, né? Acho que os avós ainda fica mais claro, contando como era ir para a escola. Se iam para a escola, se você teve avós que iam para a escola. Eu tinha que atravessar o mato, eu tinha que fazer isso, aquilo só para ir para a escola. E geralmente vem o contraste, né? Para vocês hoje é moleza, vocês têm tudo na palma da mão. Porque, de fato, conforme as gerações vão passando, né? É fato que é comum que vai ficando mais simples as coisas. Por exemplo, para comer hoje é mais simples, né? Eu tô falando aqui de condições básicas normais, tá bom? É mais simples, a gente vai no mercado, a gente tem muitas coisas à disposição, são muitas marcas, são coisas diferentes. Você pode pedir comida por um aplicativo no celular, você precisa ir até outro lugar, você pode chamar um Uber. E aí o que acontece? A minha geração vai vivendo o estilo de vida que é: como assim eu vou me submeter e aceitar coisas que não são tão fáceis? Eu não posso agir de maneira contra os meus desejos e os meus impulsos, né? E é claro que o evangelho é uma mensagem que vai te ensinando a renunciar à sua própria carne. Mas às vezes a gente cria uma maneira gospel de lidar com isso. Que é o quê? Nós vivemos em comunhão, mas nós criamos limites que vão nos assegurar de que os nossos desejos e sentimentos não vão ser furados, tocados, machucados. Ou seja, é um novo tipo de hedonismo, mas é um hedonismo ruim. É uma coisa que manifesta mais ainda a incredulidade. Como eu não creio que Jesus é o meu prazer e minha satisfação, eu preciso lidar com isso. Eu preciso garantir que os meus desejos vão ser satisfeitos, né? E aí, para isso, nós chegamos até em outro resultado. Então, são formas diferentes, existem muitas outras, mas só para você ver como isso. A autoconfiança, como eu não creio que Jesus cuida de mim e que Ele vai cuidar de mim se eu precisar, e que se eu for machucado, traído, se falarem mal de mim, eu não creio que Jesus é suficiente para me satisfazer nesse momento. Eu preciso ser autoconfiante, eu preciso ser autossuficiente, eu preciso buscar meus próprios prazeres, ou então até a manipulação, preciso manipular situações para que tudo aconteça conforme eu quero e eu preciso. Ou seja, esse é o conceito de individualismo que tem no nosso meio. Agora, imagina como é
pessoas tentando fingir que creem no Evangelho, né? Cantando coisas sobre o Evangelho, se reunindo pelo Evangelho, lendo as palavras de Deus que nos ensinam o Evangelho, mas a partir de uma visão consumista, individualista. Se esses são os nossos óculos e as nossas lentes, vai ser impossível a gente construir uma coisa sólida com relacionamentos de aliança. Então, por que é tão difícil viver relacionamentos de aliança? Porque nós não cremos que Jesus é suficiente para nós. Então nós estamos sempre correndo atrás de suprir nossas próprias vontades. Quando nós damos de frente com irmãos que são muito diferentes de nós, a gente não crê que Jesus nos supre nessas diferenças. Então nós precisamos lutar e batalhar por nós mesmos para que as coisas sejam como nós queremos. E se elas não forem, eu vou procurar outro lugar em que seja. E se eu não encontrar outro lugar, eu vou aprender a viver sozinho do jeito que seja. Eu vou sempre evitar as feridas, as dores, os machucados. E como lidar com isso então, meus irmãos? Como que a gente pode desfazer nossas parcerias com o individualismo e a incredulidade? Bom, como tudo na nossa jornada cristã, começa com arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Agora entende que arrependimento, eu não estou falando só de um sentimento, de que você deve se sentir mal por isso. É bom que sim, a tristeza e o remorso geralmente acompanham o arrependimento. Mas não é sobre isso, arrependimento não é um sentimento, arrependimento é uma decisão. É você decidir rejeitar essas mentiras que talvez Satanás tenha colocado no seu coração. De que sim, você tem que ser autoconfiante, senão você vai cair. Você tem que ser autossuficiente, senão você vai ser traído. Você tem que buscar o seu próprio prazer, senão você vai viver infeliz. Você tem que manipular situações, senão nunca vai acontecer da forma como o seu coração espera. Meus irmãos, nosso coração é enganoso. Nós precisamos sim desfazer parcerias com essas crenças, com essas mentiras. E quando nós fazemos isso, quando nós nos arrependemos, então nós temos que dar resposta a isso, que é a crença no Evangelho. Nós temos que crer que Jesus é suficiente. Nós temos que crer que Jesus pode nos suprir nas nossas dores, nas nossas dificuldades. E então, por último, contemplação. Precisamos contemplar a beleza de Jesus. Lembrar sempre de olhar para Ele e que Ele é suficiente para nós. Dessa forma, meus irmãos, quando nós vivemos dessa forma, a vida em comunhão vai ser difícil ainda, porque nós vamos lutar contra a incredulidade, mas ela vai ser um caminho mais claro, talvez. Vai fazer mais sentido porque eu preciso rejeitar a minha carne, os meus próprios desejos e a minha individualidade para servir o meu irmão, para viver mais em comunidade com ele. Então, a pergunta do vídeo é: por que relacionamentos de aliança são tão difíceis? Por que é tão difícil viver relacionamentos de aliança? A resposta: por causa da nossa incredulidade, porque não temos crido em Jesus como suficiente para nós. E como nós podemos nos livrar disso, dessa incredulidade que nos deixa individualistas? Nos arrependendo, desfazendo nossas parcerias com essas mentiras malignas que tem rodeado o nosso coração, crendo que Jesus é suficiente para nós e aprendendo a contemplá-lo para que a gente possa amar os nossos irmãos do jeito que Ele nos ama. Bom, eu espero que esse vídeo tenha servido para você de alguma forma, que tenha sido útil. Eu sempre peço aqui, a melhor coisa que você pode fazer para ajudar esse canal a crescer agora é compartilhar esse vídeo com alguém, com algum grupo. Então, por favor, copie esse link, manda para algum grupo, manda para algum irmão que você conhece, da sua comunidade local, envia, aí sim, deixa um like, comenta alguma coisa e se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho aí para receber notificações quando sair um novo vídeo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus, um abraço.